Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, nos abençoando, nos escolhendo, Senhor, nos elegendo, Senhor, para o serviço tão grandioso, tão nobre, que é publicar os teus atos poderosos através da palavra. Pai querido, guarda a tua igreja na cidade e no campo, ajuda os meus irmãos, os teus ministros, pastores idosos, jovens pastores, candidatos ao santo ministério. Ó Deus, abençoa, dá graça, dá, meu Senhor, a convicção, a consciência e a condição. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda crianças, jovens e adultos na tua igreja, Senhor, na tua comunidade, ó Deus, onde estão os teus servos te louvando, bendizendo e exaltando o teu nome. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. Nós iniciamos em 1988, iniciamos no rádio no comecinho dos anos 90, e pela misericórdia de Deus e a generosidade dos irmãos, estamos aqui. Louvando a Deus, bendizendo a Deus, trazendo a palavra que é vida para a igreja como um todo e individualmente para cada um de nós. Nosso texto hoje, o capítulo 17 de Juízes, o capítulo inteiro, são 13 versículos. Nós vamos ler. O tema é sobre pessoas que não se valorizam. O sujeito não valorizar a sua condição, a sua posição espiritual, não ter a graça suficiente para resistir à oferta mundana. Religioso sem escrúpulo. É um tema bem complicado. E está lotado. O mundo todo está lotado de religiosos sem escrúpulo. Agora nós temos muito receio de falar, de dizer muita coisa do que está sendo divulgado, porque existe uma perversidade generalizada nas autoridades e no público. As autoridades tramam o que querem, autoridades políticas, autoridades judiciais, autoridades policiais, autoridades eclesiásticas, fazendo muito mal. Tem muitas autoridades que não merecem nem a menção do nome. Mas existem muitos abusos e pode ser mentira. Mas eu ouvi uma notícia, pode ser mentira, que o atual pontífice do catolicismo quer fazer doações, vai decretar doação de recursos que estão no banco deles, o IOR antigo, Instituto para Obras Religiosas, que é um banco clandestino, onde tem dinheiro de origens duvidosas. Dizem, não sei se é verdade, que ele quer fazer isso. Se fizer, vão matar ele bem rapidinho. Porque o mundo vive na miséria e religiosos sem escrúpulo, o mundo está lotado. Não saí do tema, não. Religiosos sem escrúpulo. O Banco do Vaticano, como é conhecido, chamado, tem escândalos permanentes.
quem tentou mexer morreu. Morreu misteriosamente. Nós vamos à leitura. E o tema para essa leitura é religioso sem escrúpulo. Juízes 17:1. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho. Eu tomei. Então disse sua mãe: bendito seja o meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tornarei a te dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de ídolos, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata. E o vestuário, e o teu sustento. E o levita aceitou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou ao levita. E aquele homem lhe foi por sacerdote e esteve em sua casa. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me abençoará, porquanto tenho um levita por sacerdote. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, pedimos pelos nossos irmãos, nossos ouvintes. Abençoa, meu Senhor, toda a audiência da emissora. Guarda, meu Senhor, os funcionários. Toma em Tuas santas mãos. Abençoa os nossos ajudadores e intercessores. Guarda a Tua igreja na cidade e no campo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Religioso sem escrúpulo. Meus queridos irmãos, um levita, conforme as Escrituras, era um sujeito pertencente à tribo de Levi, como o nome está indicando, pertencente à tribo de Levi, uma tribo que não tinha bens materiais. A tribo de Levi, fazendo uma comparação ruim, mas tem uma certa semelhança, a tribo de Levi tinha, nas Escrituras, um fundamento. Se o homem tiver bens materiais, ele
se preocupa com esses bens materiais e como, quanto, como administrar, e certamente não serviria tão bem a causa. Deus ordenou a Moisés, Moisés determinou que a tribo de Levi não teria herança no sentido de ter terra, propriedade grande e tal, só teriam uma linguagem da minha terra, o interior onde eu nasci, só teria o chão para morar, que era uma espécie de um pequeno lote, onde o sujeito construía uma casa, tinha uma quinta, a nossa quinta é herdada de Portugal. O sujeito construía uma casa, tinha uma quinta, ou quintal, como chama, e ali produzia alimentos comuns, frutas, fruteiras e tal, legumes, hortaliças e tal. Era isto a vida dos levitas, os bens, os recursos dos levitas dentro da tribo de Levi eram assim limitados por determinação de Deus, conforme orientou Moisés. Então, o que diz a Escritura em relação ao levita? É que a herança deles era a bênção de Deus. Eles, vivendo fielmente com o Senhor, eles teriam isto, e a estrutura da tribo, a estrutura sacerdotal, garantiria sua manutenção, sua subsistência após terminar o serviço sacerdotal, que terminava com cerca de 50 anos. Bom, era isto. Então, um levita que se preze, ele serve a Deus, serve a nação e não se envolve com idolatria, com feitiçaria, com perversidade. Este era um jovem, ele vivia na tribo de Judá e resolveu investir em sua história, em sua vida, em seu futuro. E lá na montanha de Efraim, tinha uma mulher rica, uma senhora rica que tinha um único filho, pelo menos é o que a gente deduz pelo texto. E essa mulher rica, ela tinha prata. A riqueza do passado era prata, era ouro e prata e animais. Alguns tinham ouro, prata, animais e propriedade, terra. Então, a mulher tinha 1.100 moedas de prata. O texto não fala quanto ela teria de ouro. Geralmente, essas pessoas tinham ouro, tinham moeda de ouro, mas a prata é que tinha, era o dinheiro que circulava. A prata era o dinheiro que circulava, enquanto o ouro é como se fosse o lastro, é o dinheiro que se guarda. E roubaram ela. Roubaram a mulher, as 1.100 moedas de prata desapareceu. E ela amaldiçoou o ladrão, disse tanta coisa com este ladrão que o filho se apavorou. O ladrão era o Mica, era o filho. Ela lançou maldições contra o ladrão, quase todo ladrão é amaldiçoado. E ela deixou ele assustado e ele resolveu se entregar. Ele disse, olha, as moedas que foram tiradas, o ladrão, ele não disse que eu roubei, que roubaram. As moedas que foram tiradas, por cuja causa a senhora lançou maldições, amaldiçoou, estão comigo. Eu ouvi, o dinheiro está comigo. Eu tomei, mas estou devolvendo. Aí ela, se fosse, só faltou dar glória a Deus. Mas deu glória a Deus de qualquer forma, de outro jeito. Bendito seja o meu filho, bendito seja
o senhor do meu filho. E ele restituiu as 100 moedas, as 1.100 moedas de prata. Era dinheiro demais. Era muito dinheiro, era uma riqueza. Olha, ele vai contratar o serviço deste desgraçado, deste levita, 10 moedas por ano. 10 moedas por ano. Eu te darei 10 moedas de prata por ano. Cada ano eu te darei 10 moedas de prata. Era muito dinheiro. 1.100 moedas de prata era muito dinheiro. E ela disse, então, eu acho que ela também ficou com medo de usar o dinheiro maldito. Ela recebeu o dinheiro, mas ela dedicou. Ela dedicou uma parte, ela tirou uma parte destas moedas. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho. Ela não quis o dinheiro. A princípio, para fazer uma imagem de escultura, uma imagem de fundição, de sorte que agora esse dinheiro está contigo, é com você. Ele, porém, restituiu aquele dinheiro à sua mãe e sua mãe tomou 200 moedas. Se ele ia pagar o sacerdote 10 moedas por ano, ela tirou 200 moedas. 200 moedas. Cerca de 20 anos de trabalho sacerdotal daquele indivíduo. Para fazer os ídolos, deu a ourives para fazer a imagem. E o texto, no versículo 5, diz que ele tinha uma casa de deuses. Ele vendia aquilo, ele trabalhava com aquilo, ele era um idólatra e ganhava no ramo da idolatria. A atividade dele era vender ídolos. O versículo 6 diz que não havia rei em Israel, cada um fazia o que dava na cabeça. E o homem de Judá chegou lá. O versículo 7 diz que este jovem chegou lá, foi peregrinar na montanha de Efraim. E ele chegou na casa de Mica, e o Mica lhe recebeu. De onde vem? Quem é você? Eu sou levita da tribo de Levi, mas vivendo em Belém de Judá. Eu estou indo vou procurar uma comodidade. Onde quer que achasse comodidade. E o Mica diz, de onde vens? Quem é você? Eu sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Era a fome e a vontade de comer. Então o Mica lhe ofereceu emprego, o mico. Um levita idólatra é pagando mico. O Mica, o dono da loja de ídolos, o dono do templo e aquele que roubou a própria mãe, disse, fica comigo, você vai ser aqui essa história de chamar o pai, o padre, ser-me por pai, padre é pai, é a origem da palavra. Você fica como sendo meu pai sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata.
o vestuário e o alimento. E ele topou. O versículo 11 diz que constituiu Mica aquele homem, e este mancebo, este homem, este jovem, era um homem novo, ficou como um de seus filhos, morando, comendo, servindo ali no campo da idolatria. Aí o Mica fez a festa. O versículo 12 diz que ele consagrou o levita. Este levita ficou como sendo sacerdote em sua casa. Eu conheci isto. As chamadas igrejas particulares, capelas, aquelas famílias ricas. Famílias ricas, uma propriedade grande, uma capela. Ele ficou na casa de Mica como seu sacerdote, era como se fosse um de seus filhos, e pela investidura do ofício idólatra, é como se fosse seu pai. Aí o versículo último, o versículo 13, o Mica, morto de iludido, diz: agora eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu tenho um levita na minha casa. Olha, um sacerdote sem futuro, um pastor sem futuro, um levita sem futuro, um destes animais que andam atrás de comodidade, que se vende e se rende. Não é vantagem nenhuma ter nem amizade com eles. Imagina um compromisso deste. Mas o Mica não servia, se servisse não seria um idólatra, vendedor de ídolo. E o Mica disse: agora eu sei que Deus vai me abençoar, abençoar minha casa, minhas coisas, porque eu tenho um levita na minha casa como sacerdote. E vai ter mais problemas, porque Deus não aprova nem a idolatria, nem a ganância, nem a desgraça do culto falso. O faz de conta. Deus não mudou. Deus não muda. É da natureza do eterno Deus a imutabilidade. Então, meus amados irmãos, o mundo está lotado de Mica tirando proveito da religião e está lotado de levita perversos buscando comodidade. Tem uns que cantam ruim, que só o cão dos infernos. Nunca ouvi o cão cantar, não, eu sei que o diabo faz nada que sirva. Canta ruim que só o cão dos infernos, mas tem o balançado, tem o remanso, tem o rebolo. Rebola bem, tem uma equipe boa, tem isso, tem aquilo, equipamento de primeira classe, primeira qualidade, de última geração, e haja enganação por aí. Se tiver firmado na palavra de Deus, não cai. Se não tiver firmado na palavra de Deus, vai até dar glória a Deus, como a mãe do Mica. Louvado seja Deus, bendito seja Deus, que meu filho se arrependeu e devolveu meu dinheiro. E vai fazer como Mica. Agora eu sei que Deus vai me abençoar, porque eu tenho um sacerdote sem futuro na minha casa. Deixa o sem futuro por minha conta. Mas quem anda atrás de comodidade sem critérios não é confiável. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, meus amigos, tenham cuidado, pastores. Está chegando nas igrejas, cada dia chega um vício novo, uma maldade nova, uma desgraça nova. A igreja está ferida mortalmente. Eu sei que a igreja é um corpo, mas não precisaria ter tanto verme.
A igreja é um corpo, mas não deveria ter tanto verme. Vamos orar pela igreja do Senhor, pelos servos do Senhor que têm temor e graça. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos a Ti pela vida, pela salvação, pela Tua bondade. Te louvamos pelo Teu profundo amor. E agora, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja na cidade, no campo. Guarda os meus irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, abençoa os ministros idosos, abençoa os jovens ministros, abençoa os que estão começando no santo ministério. Dá temor, dá graça, dá fervor, dá vigor, Senhor, e discernimento espiritual, para que entendam, ó Deus, a grandeza do serviço ao reino dos céus, a santidade da pregação do Evangelho. Ó Deus, dá graça aos meus irmãos. Este memorial da oração, cada nome, Senhor, quantos nomes, os pais, os filhos, as mães, as filhas, os idosos, avós. Ó Deus, abençoa. Toma em tuas santas mãos os teus obreiros, obreiros que estão trabalhando, obreiros que estão sem poder trabalhar mais. Ó Deus, abençoa toda a tua igreja em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.